Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda e eu voltei com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu trouxe mais um filme versus livro. Faz tempo que eu não faço nenhum aqui no canal, mas pra compensar eu também trouxe um que assim, ó, provavelmente vai fazer esse vídeo aqui o filme versus livro mais longo do canal, pelo menos por enquanto, porque hoje eu vim falar sobre Percy Jackson e o Ladrão de Raios. O primeiro filme e livro, né, da série de Percy Jackson e os Olimpianos, e que tem aí uma adaptação bem polêmica, pra dizer o mínimo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei, que isso me ajuda bastante. Então, pra quem não conhece, Percy Jackson é uma série de 5 livros, né, chamada Percy Jackson e os Olimpianos, escrita pelo Rick Riordan, que deu aí o início a uma série bem longa de livros, né, um universo compartilhado que ele criou, mas tudo começou com essa série de 5 livros, né. E aí lá em 2010, mais ou menos, o primeiro livro foi adaptado, né, o Percy Jackson e o Ladrão de Raios, e uns anos depois eles adaptaram o segundo livro, que é o Mar de Monstros. E aí até tinham planos, né, pra continuar ali, né, no terceiro filme e tudo mais, mas o segundo filme acabou sendo um fracasso e eles decidiram cancelar. Hoje em dia já se tem planos, né, já foi até confirmado pelo Rick Riordan que vai ter uma série adaptada pela Disney Plus, então dessa vez ele vai estar envolvido na produção e tudo mais, mas hoje eu vim aqui comentar sobre o primeiro livro e o primeiro filme e as diferenças, né, que tem um no outro. Mesmo se você nunca leu o livro ou se você nunca assistiu o filme, você já deve ter escutado falar da adaptação de Percy Jackson e você já deve ter escutado alguém reclamar falando que esta é a pior adaptação de todos os tempos. E assim, se a minha opinião ainda não está clara, esta é a pior adaptação de todos os tempos. Eu já li Percy Jackson várias vezes e eu já assisti o filme algumas vezes também, mas fazia tempo que eu não assistia, principalmente depois que eu comecei a ler os livros. Eu fiquei com raiva de reassistir os filmes, então fazia muito tempo que eu não tinha assistido. Mas eu nunca tinha lido e assistir aos filmes, sabe? Tipo assim, logo em seguida. Então eu comecei a fazer uma releitura agora, né? Minha irmã tá lendo pela primeira vez, então eu decidi acompanhar ela. E aí a gente reassistiu o filme. E eu notei tanta diferença, mas tanta diferença, que eu achei que seria legal trazer pra cá. Por mais que a gente saiba que tem muitas mudanças, assim, eu não sabia que eram tantas, gente. Assim, mas tantas, 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 que eu já tô até com medo de quão longo este vídeo vai ficar. Mas assim, eu resolvi dividir em 4 grupos pra não ficar muito confuso. Então eu vou estar falando desses 4 grupos que são enredo, personagens, detalhes, que são mais aqueles detalhes assim que os fãs gostam de lembrar, né, que de repente vai ser um pouquinho mais mencionado no futuro, enfim, e o futuro em si, né, que são aquelas partes do enredo que talvez não afetam necessariamente o primeiro livro, né, ou o primeiro filme, mas que vai afetar aí no futuro da saga, né, que tem a ver aí com coisas que vão ser trazidas aí nos próximos livros e que no caso seriam trazidas nos próximos filmes também. E vale lembrar, né, gente, que esse vídeo tem spoilers, mas eu vou me restringir aqui a contar os spoilers apenas do primeiro livro e do primeiro filme, tá bom? Então vamos começar. E aí, vamos começar, assim, com o grupo que tem mais diferenças, assim, que tem mais coisas a se comentar, que é o grupo dos enredos, né, gente? E assim, a gente já começa na primeira cena do filme, porque já tem uma diferença gigantesca logo no início. A primeira cena do filme é uma cena entre Zeus e Poseidon, né, que são 2 dos 3 grandes deuses do Olimpo, e os dois estão falando sobre o Percy. O Zeus conhece o Percy, ele sabe que Poseidon teve um filho, né, e tudo mais, e inclusive já começa o filme com ele culpando o Percy pelo roubo do seu raio, né? Só que assim, no livro, ninguém sabe que ele é filho de Poseidon, sabe? E aí a gente já tem essa grande diferença logo no início, né? Porque no livro é escondido por uma boa parte, né? Tem a revelação de que o Percy é filho de Poseidon um pouco mais pra frente, eu vou comentar isso depois. Enquanto, tipo, aqui todo mundo já sabe, todos os deuses já sabem, Zeus já sabe, inclusive ele já tá acusando o Percy de roubar o raio, né? E assim, eu entendo que tem algumas decisões que eles tiveram que tomar de enredo pra deixar uma coisa mais dinâmica e deixar o filme um pouco mais rápido. Mas assim, tem coisa que só eu não entendo mesmo a diferença de, tipo, sabe? Eu acho que eles quiseram criar já uma cena de tensão ali no início, de repente, alguma coisa assim. Mas enfim, já começamos o filme com uma grande diferença. E aí a gente tem uma sequência inicial, né? Onde a gente conhece o Percy, né? Propriamente ali, quem é ele e tudo mais. Só que assim, tudo em relação a esta sequência inicial tá diferente do livro. No filme a gente vê, né, o Percy na escola, e aí depois a gente vê que ele mora com a mãe, ele mora com a mãe e com o padrasto. E no dia seguinte ali, aparentemente é no dia seguinte pelo menos, ele tem uma excursão ali pro museu, e ele tá ali com os professores, né, com as alunas e tudo mais, o Quirrell, né, que tá disfarçado de professor, tá ali. E aí a senhora Dodds se aproxima, né, pra querer conversar com o Percy, e aí quando os dois estão sozinhos, ela se transforma numa fúria, ataca o Percy, né, e questiona várias vezes ele sobre o raio. Até que o Grover e o Quirrell aparecem, ela vai embora, né?
E aí, tipo, o Kieron já começa a perceber, não, eles acharam ele, eles sabem quem é ele e tudo mais, leva ele pro acampamento. Ele informa, né, o Grover pra levar ele pro acampamento, e aí o Grover leva ele pra casa, avisa, né, a mãe do Percy que eles têm que ir, que o Percy tá em perigo e tudo mais, e eles já vão direto pro acampamento a partir daí. No livro, completamente diferente. Para começar, que o Percy não mora com a mãe, apesar dele ter uma relação próxima com a mãe, né? Ele mora no internato, na verdade, né? É tipo uma espécie de internato, né? Uma escola que ele mora lá, né? Então ele tá sempre passando de escola em escola, né? Internatos assim e tudo mais. E até tem essa excursão para a escola também. E em um dado momento, a senhora Dodds também puxa ele de lado, né? Ele até acha que é para dar uma bronca e tudo mais, uma punição. E quando ele chega, né? Quando ele fica sozinho com a senhora Dodds, ela também ataca ele. O Kieron aparece, né, ali, joga uma caneta pra ele e ele, tirando a tampa, né, transforma ali na espada, né, na contracorrente. Só que depois, quando ele volta ali, quando ele vai olhar, o Kieron já não está mais lá. E quando ele volta pra, né, ver onde estão os outros alunos e questiona sobre a senhora Dodds, ninguém mais lembra dela. Todo mundo fala que ele tá ficando doido, que nunca existiu. O Grover fala também que ela nunca existiu. O Kieron também fala que nunca existiu. E ele, depois de uns dias, ele começa a achar que ele tá realmente ficando doido, né? Até que uns dias depois ele escuta o Grover e o Kieron conversando, né? E o Grover demonstrando preocupação, falando que o Percy tá percebendo as coisas e tudo mais. E aí depois, quando o ano letivo finalmente acaba, né? O Grover até pede pra levar o Percy de volta pra casa, mas o Percy acaba, né, dando um perdido ali no Grover e indo pra casa sozinho. E aí ele e a mãe dele planejam uma viagem pra praia, pra uma casa de praia que ela aluga de vez em quando. E aí só quando eles já estão nessa casa de praia que o Grover aparece desesperado, falando, né, contando pra mãe do Percy que descobriram onde é que o Percy tá e tudo mais e que ele tem que ir pro acampamento. Então, assim, são situações completamente diferentes. Eu sei que, assim, no geral, se a gente analisar as duas cenas, elas basicamente falam a mesma coisa, só que no filme é muito mais rápido, né? E tem algumas informações diferentes, como o fato do Percy morar com a mãe e não morar na escola. E assim, dentre todas as mudanças que tem no enredo, essas assim são as que menos me incomodam, sabe? Porque eu acho que assim, é uma decisão inteligente, digamos assim, quando a gente vai pensar no filme que tem que ser uma coisa um pouco mais dinâmica, né? Pro espectador já também ficar agarrado na história, né? Já começar a sentir ali uma conexão com os personagens e com a história em si, querer saber o que vai acontecer em seguida. Então eu entendo, não quer dizer que eu gosto inteiramente, mas assim, também não é a mudança que eu mais desgosto também. E aí a gente tem assim, uma das mudanças que eu mais detesto no filme em questão de enredo, que é o fato de todo mundo saber que ele é filho de Poseidon. Como eu comentei antes, né, a primeira cena a gente já vê que o Zeus, pelo menos, sabe que ele é filho de Poseidon. Mas no ponto que o Percy chega no acampamento, todo mundo já sabe que ele é filho de Poseidon. Todo mundo já sabe. Inclusive o Kieron leva ele para uma cabana que foi feita, né, pelo pai dele. Aí tem um tridente, aí ele fala, meu pai é Poseidon, tudo mais. E desde o início, na verdade, já é dado uma forte indicação de que ele é filho de Poseidon, porque o filme começa com o Percy embaixo d'água, dizendo que ficou, sei lá, 7 minutos embaixo d'água, sabe? Então já é, tipo, uma forte ligação com isso, assim. E aí no livro é completamente diferente. Eu vou falar isso bastante no vídeo de hoje, inclusive. Mas assim, toda criança, na verdade, ou quase toda, que chega no acampamento, geralmente elas não sabem quem que é o seu pai ou sua mãe olimpiano, né? E tem que esperar ali o deus em si reclamar a criança pra si. Então, quando o Percy chega no acampamento, ninguém sabe de quem que ele é filho, porque também tem uma outra questão relacionada com outra parte de enredo que mudaram, que eu vou falar mais pra frente. Então, assim, quando ele chega, ele vai direto pro chalé de Hermes, porque é lá que todas as crianças que chegam vão. Né? Até porque tem muita criança que acaba ficando como indeterminada, e aí por causa disso ela fica morando no chalé de Hermes, que lá, tipo, recebe todo mundo, né? Mas naquela mesma semana, no final da semana, eles têm ali um jogo de caça-bandeira, e o Percy acaba sendo confrontado ali pela Clarice, que é a filha de Ares, né, o deus da guerra, e alguns dos seus irmãos ali do chalé também. Eles lutam ali por um tempo e o Percy tá perdendo, mas quando ele é levado para dentro da água, ele se sente restabelecido e ele consegue derrotar todo mundo. A Annabeth se aproxima nesse momento e ela percebe que quando ele sai da água, ele visivelmente já parece mais cansado e ela até fala pra ele, Percy, entra na água de novo e tudo mais. E ela já tava desconfiando também por causa de uma outra coisa que tinha acontecido naquela semana. E é aí, então, que aparece o símbolo do tridente na cabeça dele e todo mundo vê, né, que ele é filho de Poseidon e que Poseidon está o reclamando. E aí tem uma cena bem legal do Kieron falando, salve Percy Jackson, filho de Poseidon. Todo mundo se ajoelha pra ele, tipo, até a Clarice e o pessoal do chalé de Ares, sabe? Então, assim, é uma cena muito legal e muito importante, sabe? É uma cena bem marcante de início, assim, do livro. E, cara,
foi jogado, assim, tudo no lixo, porque todo mundo já sabe que ele é filho de Poseidon. E aí, tipo, a revelação pra ele é ele ver um tridente e falar, ai, meu pai é Poseidon. Sabe, assim, essa realmente, assim, é uma das mudanças que eu mais detesto no filme. E aí a gente tem, assim, 3 mudanças seguidas, que eu já vou comentar tudo num grupo só, que é desde a aparição do Hades no acampamento até eles indo pra missão deles lá e tudo mais. Porque assim, no filme o que a gente tem? Depois desse jogo do Captura a Bandeira, que já é diferente, que eu vou comentar numa outra parte do vídeo aqui, eles estão meio que fazendo uma janta ali, uma comemoração, enfim, quando aparece Hades lá, uma projeção de Hades lá no meio do acampamento, procurando pelo Percy, pedindo pra ele levar o raio lá pra ele e tudo mais, e falando que em troca ele vai dar a mãe dele que não morreu, né? O Percy até questiona, não, mas ela morreu e tudo mais. E aí, depois disso, o Percy tenta argumentar com o Quirrell, né? Me deixa ir, me deixa buscar minha mãe, coisa e tal. E o Quirrell fala que não, que eles têm que seguir o plano do Quirrell, que é basicamente esperar até dar o solstício ali pra provar que o Percy é inocente, sabe? Esperar que os deuses vejam que ele é inocente, é isso aí. Só que o Percy, obviamente, no primeiro momento, ele diz, beleza, eu vou seguir o seu plano. Só que mais tarde, né, ele reúne suas coisas e foge do acampamento. Só que no meio do caminho, ele encontra o Grover e a Annabeth, que querem ir junto com ele. E aí eles acabam fugindo do acampamento, né, indo nessa missão, assim, por conta própria, sem profecia, sem nada, sem permissão de ninguém, eles só vão. E aí, assim, no livro é uma estrutura completamente diferente, porque, assim, primeira coisa, não tem Hades no acampamento, Hades não aparece lá no acampamento. Eu nem lembro, assim, se tem algum momento da série que os deuses aparecem lá no acampamento, não sei nem se eles podem, sabe, tirando o Sr. D, que é o diretor do acampamento, né. E assim, eu sei que eu lembro, né, que os deuses não podem nem interferir nos assuntos dos semideuses. Então, assim, o Hades ir lá pra ameaçar o Percy é uma coisa assim que não faz nem sentido. Outra coisa, eles não fogem do acampamento. O Percy ele ganha uma missão, né? Depois que o Quirrell vê que a situação realmente tá complicada e que o Percy ele precisa meio que provar sua inocência e tudo mais, ele concede ao Percy né, a autorização para ir numa missão, né? Então o Percy vai com o Grover, né, que é o seu protetor, e com a Annabeth, que tá louca pra sair numa missão, e ele vai até o oráculo para pedir uma profecia, que é outra coisa que não tem no livro, no filme também. Porque assim, várias vezes nos livros eles falam que antes de ir numa missão, os semideuses dele tem que ir conversar com o oráculo, e o oráculo vai dar a ele uma profecia, sabe? Ele fica lá num quarto e tudo mais, ele dá uma profecia. E todo livro do Percy, ele é baseado numa profecia. E aí a gente tem uma profecia que vai reger a série como um todo. Então, assim, ó, isso é extremamente importante pra série como um todo. E não tem, sabe? Eles simplesmente ignoraram a existência da profecia. E essa profecia desse livro é algo que o Percy fica pensando várias vezes, porque a profecia é algo um pouco mais poético e tudo mais, então ele fica tentando pensar o que podem ser, né, os significados daquelas frases e tudo mais, ele não fica meio que preso em alguns trechos específicos. E simplesmente apagaram isso do filme, sabe? A gente não tem isso. Então eu acho que, assim, essa parte também, ela descaracteriza muito a história, né, no filme. Então, estamos ficando cada vez mais complicado aqui com relação aqui às diferenças, né? E aí, assim, a missão como um todo, ela é diferente. Até o propósito da missão é diferente. Porque, assim, no filme, o Percy vai com o seu único propósito, que é salvar a mãe. E o Grover e a Annabeth vão com eles meio que pra apoiar. Não, beleza, vamos lá, vamos sair, vamos salvar tua mãe, coisa e tal. É um lucro se eles conseguirem resolver a outra situação, mas, assim, eles têm que salvar a mãe primeiro, né? Agora, no livro, é um pouco diferente, porque assim, no livro eles acreditam que o Hades que esteja com um raio e que ele esteja tentando incriminar o Percy e tentando meio que matar o Percy também. Então ele tem que ir para o mundo inferior para ele recuperar o raio e poder ali, né, acalmar a situação. Ele vai também pensando em salvar a mãe, mas assim, não é o propósito maior do grupo, né? Então eles vão até lá, assim, são propósitos parecidos, eles vão para o mesmo lugar, mas é diferente, sabe? E aí a execução da missão também é completamente diferente, porque assim, o Luke conta pra eles no filme que ir pro mundo inferior é fácil, só que é difícil sair, né? E pra eles saírem, eles precisam das pérolas da Perséfone. Ele diz, né, que a Perséfone, que é a esposa do Hades, ela não gosta de ficar lá embaixo, então de vez em quando ela recebe visitantes. E só que para eles poderem ir embora, eles precisam, né, de um jeito ali de ir embora sem o Hades notar também, enfim. Então ela espalha, né, pelo país umas pérolas e as pessoas elas precisam, existe um mapa para elas encontrarem essas pérolas e depois que elas encontram, elas são levadas ali, né, o mapa mostra onde é que é realmente o mundo inferior. Elas vão até lá e aí quando elas querem ir embora é só esmagar a pérola. Só que no livro, essas pérolas, elas até aparecem. Mais uma, elas não são a missão, porque no filme, basicamente, a missão deles é encontrar as pérolas para chegar no Hades.
No livro, não. No livro, assim, eles vão se encaminhando até o Hades, vão parando em vários lugares, vão acontecendo várias coisas diferentes. E aí, quando eles estão quase chegando lá, eles já estão em Santa Bárbara, né? Que é lá perto também, lá de Los Angeles, enfim. Existe ali um espírito das águas, uma coisa ali que foi mandada por Poseidon. E aí, essa entidade aí dá pro Percy essas pérolas que vão permitir eles voltarem do mundo inferior. Então, assim, são duas coisas completamente diferentes e que, tipo, metade do filme, pelo menos, né, e uma boa parte do livro se perde nisso. E, tipo, foi completamente diferente. E aí, assim, tem muitas cenas no filme que eles pegaram dos livros, né? Então, por exemplo, o encontro com a Medusa, a cena no Cassino de Lotus lá e tudo mais. Tipo, tem, né, o propósito da cena é o mesmo, a execução é diferente, mas o propósito é o mesmo. Mas eles incluem, tipo, eles indo pra Nashville, não sei pra quê. E esquecem de cenas, tipo, o encontro deles com o Ares. Na verdade, o Ares como um todo, o plot do Ares como um todo, foi apagado. Pra quem não leu os livros e não sabe, tem um momento da missão deles que eles encontram com o Ares, né, que é o deus da guerra e tudo mais. E aí o Ares meio que oferece um acordo ali pra eles, né, pede ajuda deles pra recuperar um negócio que ele não consegue recuperar. E em troca ele oferece uma ajuda ali pra eles avançarem no caminho, né, que eles ainda precisam chegar até o Hades e tudo mais. Enfim, ele diz que vai conseguir uma carona pra eles irem. Eles acabam ajudando, né, tem uma cena toda lá num parque aquático e coisa e tal, que não tem no livro também. Não tem no filme também, aliás. E aí, tipo, depois ele dá uma mochila cheia de suprimentos, dinheiro, comida, enfim, um monte de coisa. E aí lá no final eles vão descobrir que dentro dessa mochila tava o raio de Zeus, né? E que o Ares foi quem roubou e orquestrou tudo pra fazer o Percy levar o raio lá pro mundo inferior, enfim. E aí depois que eles finalmente saem do mundo inferior, o Percy luta com o Ares também. Então tem todo um enredo formado em cima do Ares. E o que os roteiristas fizeram? Nada, porque eles jogaram esse enredo no lixo. E aí ele chega no mundo inferior e assim, gente, tudo referente ao mundo inferior tá diferente. Tudo, 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 tudo. Até o jeito que é o mundo inferior. Porque assim, no livro eles deixam claro que quando chega, né, no mundo inferior, o mundo inferior, na verdade, ele é tipo uma sala comercial no meio de Los Angeles. E aí tem tipo uma recepção com várias almas esperando pra entrar no mundo inferior. Tem um recepcionista que eles descobrem que é o Caronte, né, que é o barqueiro ali das almas e tudo mais. E aí eles levam, né, o Caronte leva eles ali pro mundo inferior. E lá até, eu acho que provavelmente é a Annabeth que explica que tem a existência dos três campos, né, que é o campo da punição, que é onde as almas ruins, né, as almas más vão parar. O campo Elísios, que é onde os heróis vão parar, então são aqueles que têm as almas boas, assim, que fizeram coisas boas durante a sua vida. E tem os campos de Asfodelos, que é tipo assim, pra onde a maioria das almas vão, que é aquelas almas que não foram boas nem ruins, e que é tipo um eterno marasmo. E aí a gente até vê, assim, algumas filas de julgamento, né, deles ainda brincam, né, tipo, eu digo brincam, quer dizer, tipo, que a narração brinca, né, que tem, tipo, a fila expressa, que é pro julgamento mais rápido, e aí tem a outra fila, que é a fila normal, que demora mais pra acontecer, e aí tem os julgamentos que acontecem e o júri é mudado de décadas em décadas, sabe? E aí tem o Cérbero, que é o cão de três cabeças, e aí tem a mansão do Hades, que é gigantesca. No filme, basicamente só tem a mansão do Hades lá no meio. E aí, inclusive, tem um detalhe, poderia citar isso em detalhe também, mas já que eu já estou falando sobre isso, que no filme o Caronte fala, tipo, porque no final todas as almas meio que param no mesmo lugar. E, tipo, sim, todas as almas param no mundo inferior, mas elas não param no mesmo lugar. O livro deixa claro que existem três destinações ali para as almas. Então, não, nem todas as almas param no mesmo lugar especificamente, sabe? Então, eu achei toda essa cena assim do mundo inferior eu achei bem diferente. E até a entrada do mundo inferior também, que no filme eles fazem a entrada, tipo, lá no meio do letreiro de Hollywood, tipo, não tem ninguém lá esperando, só tem o Caronte lá, tipo, bem sinistro lá esperando, sabe? Então, assim, totalmente diferente. E aí, na cena mesmo lá dentro da mansão do Hades, né, lá no mundo inferior mesmo, continuamos com tudo sendo diferente, né? Nada mudou por aqui, assim. Primeiro, que no filme a Perséfone tá lá. No livro, não. No livro, Perséfone não está lá, o Percy se encontra com o Hades apenas. Outra coisa, no livro, um dos grandes plots também que é revelado é que não só o raio de Zeus sumiu, mas o elmo de Hades também, que o Hades ele tem um elmo que deixa ele invisível, e esse elmo também foi roubado, então meio que tira ele da lista ali de culpados, né, de suspeitos ali por pegar o raio, porque algo dele sumiu também. Então isso não é mencionado, na verdade isso no filme
eu acho que provavelmente não tem, porque não é falado, né? E também porque o Hades quer o raio também, né? Então é completamente diferente. E a outra grande mudança é que a traição do Luke já é revelada aí. Tipo assim, eles chegam lá e aí é revelado que o raio tá dentro do escudo que o Luke deu ali pro Percy, né? Na hora que eles estavam indo embora lá da missão. E é revelado que o raio tava ali, então na hora eles já percebem, o Luke é o traidor. E, tipo, esse é um plot twist, assim, ó, gigantesco do livro. Porque nesse momento que eles estão lá no mundo inferior, como eu já tinha comentado antes, eles descobrem que o raio estava na mochila que o Ares deu. Então eles pensam, pô, o Ares foi o traidor. E existe uma linha na profecia que o Percy escutou que diz que um amigo iria trair ele. E essa é uma frase que ele pensa muitas vezes. E ele pensa, putz, mas será que foi o Ares? Porque o Ares até fingiu ser meu amigo, mas ele fica incomodado porque ele sabe que não foi bem aquilo. E aí lá no último capítulo do livro a gente descobre que, na verdade, o traidor mesmo e quem orquestrou toda essa questão do roubo do raio, do elmo, enfim, foi o Luke e não o Ares. E aí a gente tem aquela coisa, caramba, o Luke é aquele cara bonzinho e tudo mais, que se fingiu de legal, de amigo do Percy. Na verdade, ele foi o culpado, sabe? A gente tem um plot twist, uma revelação, que acaba ali num cliffhanger legal até no último capítulo, né? E no filme não, no filme ele simplesmente, é o Luke, e é o Luke, e acabou, sabe? Não tem grandes desenvolvimentos a partir disso, sabe? Ele vira o grande vilãozão do filme, e é isso, perde todo aquele elemento de surpresa, né? Aquele elemento realmente de surpreender o público que o livro trouxe, né? Então, enfim, mais uma mudança aí que eu não gosto nem um pouco. E assim, gente, a última mudança referente ao mundo inferior, deu pra ver que teve mudança pra caramba nesse plot, né? Mas assim, foi a decisão de fazer com que o Grover ficasse pra trás no mundo inferior. Assim, essa mudança. Enfim, o que acontece, gente? No filme, né, a gente tem já uma grande mudança, que é a Perséfone ali estando presente, né? Ela trai o Hades e daí ela deixa o Hades desacordado e falam para os outros irem embora. E o Hades, ele tinha meio que liberado a mãe do Percy ali pra meio que chantagear o Percy, né? Tipo, a tua mãe tá aqui, então me entrega o raio. Só que eles têm só 3 pérolas, né? Então a Persephone fala, 3 pérolas, cada um vai estourar uma, mas vai sobrar uma pessoa, alguém vai ter que ficar pra trás. E aí o Grover acaba falando, não, eu sou o protetor, eu vou ficar pra trás, e é isso aí. Só que no livro isso não acontece. Porque, assim, na verdade a mãe do Percy nem tá bem ali, fisicamente, assim, né? E aí, quando eles estão pra ir embora, ele entrega, até fica aquela coisa, não, eu vou ficar pra trás, eu vou ficar pra trás. E o Percy fala que não, que os 3 vão embora. E ele até se vira pra mãe e fala, eu vou voltar pra te salvar. E aí os 3 vão embora, né, dali do mundo inferior. E assim, mudar isso no filme é também mudar uma das maiores características do Percy. Maiores não, acho que é a maior característica do Percy. Porque é algo que é falado nos livros direto, assim, ó, principalmente nos outros livros, né, mais pra frente, é falado que, assim, a maior qualidade e também o maior defeito do Percy é o fato dele ser muito leal aos amigos. Então, assim, ele colocaria a própria vida na frente dos amigos pra ser leal, sabe? Pela lealdade, assim. Então, assim, ó, o Percy dos livros nunca deixaria os seus amigos pra trás. Por mais que doesse pra ele, por mais que ele quisesse salvar a mãe dele, ele sabia que naquele momento ele não podia fazer nada. E ele não colocaria nenhum dos 2 amigos em risco por causa disso, sabe? E aí a gente também tem a outra frase da profecia também, que era uma frase que dizia que ele ia falhar em salvar aquilo que mais importava pra ele. Então ele sabia que aquilo ia chegar e ele aceitou aquilo e simplesmente seguiu, sabe? Ele não tentou barganhar com aquilo, ele não tentou colocar a vida dos amigos dele em risco, porque ele nunca faria isso, ele não é um personagem que faria isso. E mudar isso no filme é mudar a maior característica do personagem principal, sabe? Então, assim, foi um erro gigantesco esse que fizeram. E aí, no final, a gente tem uma bagunça generalizada, né? Porque, assim, no filme, depois que eles saem do mundo inferior, eles já vão direto, né? Na verdade, a Pérola já leva eles direto lá pra Nova York, né? Pro Empire State, que é onde fica a entrada do Olimpo. E quando eles estão chegando lá, a Annabeth e a Sally, né, a mãe do Percy, estão com ele, vão com ele até lá. Só que daí aparece o Luke e aí tem uma luta final entre os dois, né, que eu acho que é mais pra colocar realmente o Luke como o vilão do filme e tudo mais, aquela coisa toda. E aí o Percy consegue derrotar o Luke, recuperar o raio e vai até lá ao Olimpo, devolve pro Zeus, tem toda aquela história, blá blá blá. E aí o Percy pede, né, o pedido que ele tem ali pro Zeus é pra liberar o Grover, que tá lá no mundo inferior, e enfim, né, tem uma coisa assim que é meio que aquele final clichêzão, sabe, que tem a luta contra o vilão e aí as coisas se acertam tudo e tudo fica bem. No livro, quando eles esmagam ali as pérolas, na verdade, essa é outra diferença, a pérola, ela leva eles de volta pro mar,
Porque quando o Percy recebe aquelas pérolas, até ali o espírito lá das águas lá, fala pra ele, né, aquilo que é do mar retorna para o mar. Então quando eles estouram a pérola, eles voltam lá pro mar de Santa Bárbara, né? E aí é onde tem a luta do Percy com o Ares e tudo mais, enfim. E aí eles vão pra Nova York, só que o Percy manda o Grover e a Annabeth de volta pro acampamento pra contar o que aconteceu e acalmar todo mundo lá, enquanto ele vai pro Empire State, lá pro Olimpo, pra entregar e explicar tudo pros deuses, né? E aí lá ele encontra só o Zeus e o Poseidon, enquanto no filme estão todos os deuses lá, conversa com os dois, entrega o raio e tudo certo. E aí, de enredo, tem mais duas últimas mudanças que eu vou comentar aqui. Eu sei, já está longuíssimo, me desculpem, mas assim, tem muitas mudanças, né? Mas a primeira é que, tipo assim, não tem no filme toda a questão do Percy ficar ou não ficar o ano inteiro. Porque no livro, o acampamento Meio-Sangue, ele funciona como um acampamento de verão. Então, tipo assim, é onde as crianças, geralmente elas passam um ano inteiro em casa, né, na escola, enfim. E aí, só nas férias de verão, elas vão pro acampamento. Só que tem algumas crianças, tipo a Annabeth, que elas ficam um ano inteiro. Só que naquele ano mesmo, né, a Annabeth resolve ir pra casa, mas até então o Percy, ele tá um pouco indeciso se ele vai pra casa ou se ele fica lá, porque ele sente, né, pela primeira vez que ele tá num lugar que ele pertence, enfim. Então tem toda uma leve questão sobre isso. Mas no filme isso não é mencionado e aparentemente o Percy fica lá pra sempre, né, porque a mãe dele leva ele lá e fala, não, você pertence aqui e é isso aí, tudo certo. E a outra questão, que eu até poderia ter colocado essa no futuro, porque tem relação com o próximo livro também, que é o fato da missão do Grover para procurar Pan, né, o deus Pan lá e tudo mais, que o Grover menciona, assim, várias vezes durante esse livro, ele fala que a missão de todos os sátiros é encontrar Pan. E isso não é mencionado em nenhum momento do filme. Nem no final do filme, que no final do livro, né, o Grover parte, né, pra essa missão e se despede do Percy e tudo mais, mas no filme não tem. No filme ele aparece lá, recebendo o Percy de novo, enfim, e é isso, e o filme termina. E agora a gente passou pela maior parte das mudanças, que foram os enredos. Então, assim, vai mais rápido a partir de agora, tá, gente? Eu prometo. E eu vou seguir aqui a ordem cronológica do filme, que nem eu tava fazendo ali com a parte dos enredos, né? Então, assim, personagens. Logo na primeira cena a gente já tem uma mudança, que é em relação à aparência do Poseidon. Porque o Poseidon, ele é descrito como um cara de cabelos pretos e olhos verdes. Na verdade, o Percy é muito parecido com o Poseidon fisicamente, né? Ele também tem as mesmas características do cabelo preto e olho verde. Só que no filme colocaram um cara ruivo de olho azul. Assim, inclusive o ator que faz o Poseidon é o Owen de Grey's Anatomy. Uma curiosidade pra quem não sabia, assim. Mas assim, enfim, falaram caracterização pra quê, né? Mas assim, essa mudança do Poseidon não se compara, assim, ó, não é nada comparado com a segunda mudança que eu vou comentar aqui. Porque eu posso ter certeza que todo mundo que reclama do filme de Percy Jackson, a primeira coisa que reclama é sobre isso, que é a idade dos personagens. Porque assim, gente, nos livros, os personagens, eles começam com 12 anos de idade. Pelo menos ali o Percy e a Annabeth, que são os protagonistas, né, eles começam com 12 anos. Enquanto nos filmes, ele já tem pelo menos uns 16. Porque assim, no filme, no primeiro, tem cenas que eles aparecem dirigindo. E nos Estados Unidos é legal dirigir com 16 anos, né? Então assim, de repente eles têm ali uns 15 e ainda não tiraram carteira, alguma coisa assim. Mas eu acredito que eles teriam ali, no mínimo, uns 16 anos. E assim, o porquê que eles mudaram a idade dos personagens é um mistério, assim, pra todo mundo, até hoje em dia, assim. Pra mim é a coisa que eu mais tenho raiva em relação a esse filme. Porque enredo a gente ainda... Não vou dizer entende, porque é uma palavra forte, porque eu não entendo as mudanças de enredo que foram feitas. Mas assim, beleza, às vezes eles quiseram modificar, fazer uma coisa mais aventura, alguma coisa mais ação, enfim. Mas mudar a idade dos personagens, tipo, a característica dos personagens não faz sentido. Eu acho que eles realmente quiseram transformar num filme de ação, num filme de aventura, e acharam que seria mais legal direcionar para um público adolescente, sabe? Mas enfim. Uma outra mudança, assim, que os fãs odeiam bastante, e eu odeio bastante, é referente à Annabeth. A Annabeth é a protagonista feminina, né? Ela é a melhor amiga do Percy. E, assim, eu amo a Annabeth. Ela é a minha segunda personagem preferida do Rick Riordan, só fica atrás do Percy mesmo, assim. E eles mudaram tudo em relação ao personagem. Primeira coisa, aparência. A Annabeth dos livros, ela é loira de cabelo cacheado e olhos cinzentos. No filme, ela tem cabelo liso, cabelo castanho, né, liso, e olhos azuis. Nada a ver. Outra coisa é que eles, no livro, a Annabeth, desde o início, assim, apesar de ter alguns momentos que ela dá uma implicadinha com o Percy, né, que ela fica meio em dúvida porque, né, os seus pais se odeiam, né, aquela coisa toda e blá blá blá, ela é amiga do Percy desde o início. Os dois são amigos desde o início. E no filme, eles quiseram criar um tom de tensão entre os dois, assim, quiseram fazer uma coisa meio enemies to lovers. Pra quem não conhece esse termo, enemies to lovers, é um clichê muito usado em livros, filmes e séries, enfim.
mas é um termo muito utilizado, né, na literatura, que é quando o casal começa como inimigo e termina como casal, né? Vão se desenvolvendo ali e vão virando um casal. E eu acho que eles quiseram fazer isso, de repente, porque o público já estava voltado mais para adolescente, então quiseram criar essa coisa de romance entre os dois, mas destruíram a personalidade da Annabeth no processo, porque os dois nunca foram inimigos nos livros. E colocaram junto com a personalidade da Annabeth a personalidade da Clarice, que é uma personagem que é importante nos livros e no primeiro filme ela não aparece, sabe? Inclusive a cena da captura bandeira que eu tinha comentado, né, que aparece o símbolo do Poseidon na cabeça do Percy, ele luta contra a Clarice no livro, no filme é contra a Annabeth. Não faz sentido nenhum. E sabe o que não faz mais sentido? Que eles não mantêm isso. Porque daí eles decidiram que, não, vamos colocar a personalidade da Clarice aqui. Mas 5 minutos depois a menina já tá de boa com o Percy. Sabe, ela odeia ele, no minuto seguinte ela já tá aqui, ó, de boaça, sendo amiga, abraçando ele, comemorando as coisas junto. Então, assim, dá pra entender? Não dá pra entender, sabe? Não é coerente com a personagem dos livros e não é coerente com a personagem que eles criaram nos filmes. Aí outra questão de caracterização também que ficou diferente é que nos livros o Luke ele tem uma cicatriz no olho assim, e é uma cicatriz bem grandona assim que pega parte assim do olho dele. E no filme não tem, essa cicatriz não existe, né? É parte da história ali do Luke e tudo mais, mas no filme não tem. Outra mudança de personagem que a gente teve e que é uma coisa assim, se a gente se estendesse aqui um pouco mais, poderia ficar mais polêmico, é a mudança em relação à Medusa, porque a Medusa nos livros, ela é negra, ela é descrita como pele de cor de café, enquanto nos filmes ela é branca, loira, do olho azul. Então assim, não vamos estender muito nesse assunto, mas né, a gente já sabe o nome disso, né? E a última coisa em relação à mudança de personagens, assim, é que no final, quando tem aquela. Quando o Percy vai pro Olimpo com a Annabeth e tudo mais e tal, os deuses todos reunidos lá, a Athena dá um oi pra Annabeth e ela tá, tipo, super emocionada. Nossa, Annabeth, estou orgulhosa de você, quase chorando ali. Enquanto, tipo, não, nos livros a Athena é super composta, assim, sabe? Super, até meio fria, assim. Ela não aparece nesse primeiro livro. Mas, assim, ela nunca demonstrou, assim, eu não lembro, pelo menos, dela ter demonstrado emoções, assim, principalmente com a Annabeth, sabe? Tipo, que é uma das filhas dela, sabe? Então, assim, achei isso completamente fora de personagem também. E agora eu vou falar de detalhes, tá? Os detalhes que eu percebi que estão diferentes ali, que são coisas que não influenciam diretamente no roteiro, mas foram coisas, assim, que eu reparei enquanto eu tava assistindo o filme. A primeira coisa é em relação à caneta, a contracorrente, né? A espada do Percy, que até a espada, até a caneta eles fizeram diferente. E isso eu achei muito engraçado, que eu tava assistindo com a minha irmã. E eu e ela mandamos uma mensagem na mesma hora. Até a caneta é diferente. A gente mandou a mesma frase, inclusive, assim. Porque enquanto no livro a caneta é uma caneta de tampa, que ele tira a tampa e a caneta se transforma na contracorrente, no filme é uma caneta de clicar, assim, né? Como eu falei, não é uma mudança, meu Deus, olha que mudança, mas pra vocês verem que até a caneta, até a espada ali, a contracorrente, foi modificada. Assim, ó, não ficou nada intacto neste filme. E por falar em contracorrente, um detalhe é que em momento nenhum eles mencionam no filme que a contracorrente ela volta pro Percy. Porque no livro, né, quando ele recebe ali a contracorrente, ele fica pensando, caramba, né, ele sabe que é uma caneta, e ele pensa, eu vou colocar isso no meu bolso e eu perco muita caneta. Então, assim, daqui a pouco eu tô perdendo essa caneta também, como é que eu vou fazer? E o Kiron responde pra ele, não, não se preocupa. Essa caneta, ela volta pro seu bolso. Não importa pra onde ela vai parar, no final ela volta pro seu bolso. Então, assim, é um detalhe bem importante, porque o Percy tá sempre perdendo, jogando a espada pra um lado, pro outro, enfim. E isso não é mencionado no filme, sabe? Então, assim, é um detalhe também, mas é um detalhe importante até, né? E que foi deixado de lado. Sobre o acampamento, tem duas coisas para se comentar na questão detalhes, né? Que a primeira, não existe a camiseta do acampamento, porque no livro é descrito, né, que os campistas ali, eles usam uma camisa laranja, escrito, né, acampamento meio sangue, e tem tipo um Pegasus, assim, a escrita em preto e a camisa é laranja, né? E no filme não tem. No filme eles se vestem tudo normal, assim, com roupas normais e tudo mais. E todo mundo ficou, tipo, decepcionado quando viu o filme. E todo mundo tá esperando que tenha a camiseta aí na série, né? E a outra questão é em relação à divisão do acampamento. O acampamento ele é todo diferente, né? Enquanto no livro parece realmente ser uma coisa meio acampamento de verão, uma coisa meio voltada também um pouco para crianças, né? Por mais que seja um treinamento, é uma coisa meio voltada para crianças, né? No filme é uma coisa mais séria, parece quase um acampamento de guerra, assim, pelo menos foi essa impressão que eu tive. E a gente não tem a mesma distribuição de chalés. No livro, os chalés eles são distribuídos em um U, né? E que cada chalé é representado ali um pai, né? Então, os filhos daquele deus olimpiano, ele vai morar naquela casa, né? Na casa do seu pai ou da sua mãe, enfim.
E é por isso até que o Percy tem um chalé só pra ele, né? Porque ele é o único filho de Poseidon. Mas no filme não tem isso. O Percy tem o seu chalé lá sozinho, mas depois aparece o Luke num chalé sozinho também. Não parece essa divisão de chalés ali por pai olimpiano, enfim. Então, assim, nesse primeiro filme, simplesmente ignoraram tudo isso e fizeram um acampamento, assim, completamente diferente da minha imaginação. Eu não comentei isso em personagem porque não é bem uma mudança, é mais uma não aparição. Que o Senhor D, né, que é o Dionísio, que é o diretor do acampamento, ele não aparece nesse primeiro filme. Eu sei que no segundo ele tá, eu lembro que no segundo ele tá, mas no primeiro filme ele não tá e ele não é nem mencionado em nenhum momento. Ele não é um personagem super importante no primeiro livro, então assim, não é algo que faça falta, mas eu acho que pelo menos uma menção podia ter o diretor do acampamento, né? Outra coisa que não tem é o boné da Annabeth. Nos livros ela tem um boné que a Athena deu pra ela, né? Que é um boné da invisibilidade. Então toda vez que ela coloca, ela fica invisível, né? E isso ajuda eles em várias situações, assim, a escapar de várias situações e conseguir fazer várias coisas. Só que no filme não tem. Novamente, né? Eles simplesmente excluíram essa parte do filme. Uma das coisas que eu mais gosto do Percy é que ele é super debochado e ele é super irônico. Assim, eu gosto muito disso dele, porque assim, eu não gosto daquele herói que é super certinho, que não faz nada errado, que tem, assim, um comportamento perfeito, sabe? Eu gosto quando ele tem essas falhas, assim, digamos, no caráter, né? E que ele não é sempre, não responde sempre bonitinho às pessoas, ele tem essa coisa, assim, de ser um pouco debochado, enfim. Os meus personagens preferidos são tudo assim, na verdade. E uma das cenas que mais expressa isso é quando, depois deles matarem a Medusa, nos livros, o Percy decide colocar a cabeça da Medusa dentro de uma caixa. Ele endereça a caixa pro Olimpo e ele escreve, tipo assim, com os meus sinceros votos, Percy Jackson, e manda pra lá. Tipo assim, ele tá muito bravo com tudo que tá acontecendo e coisa e tal, e ele resolve, vou mandar a cabeça da Medusa pra eles ver o que é bom. Sabe? Então, assim, em diversos momentos do livro a gente tem essa coisa do Percy ser super debochado e tudo mais, e essa é uma cena que expressa muito isso. E adivinha? Ela não tem no filme. Exatamente. No filme, eles levam a cabeça da Medusa com eles, né? Pra eles conseguirem utilizar, enfim, e tudo mais. Mas assim, eu prefiro muito mais a do livro, né, gente? Ele mandando a cabeça da Medusa pro Olimpo, com um bilhetinho ali assinado ainda, com o nome dele, é perfeito. Eu acho que isso mostra muito quem é o Percy, né? O quão debochado ele é. E eu acho que isso, inclusive, é uma característica que faltou bastante nos filmes. Uma coisa que eu achei nada a ver, assim, que contradiz completamente os livros, mas já deu pra ver que eles não estão usando o livro como base, né? É o fato deles usarem eletrônicos. Porque nos livros deixa bem claro que eles não podem usar nada de eletrônico, porque o sinal que emite, né, celular, computador, essas coisas assim, acabam atraindo monstros. Então eles não podem usar e eles se comunicam de outra forma. Eles se comunicam utilizando a mensagem de íris, né? Então eles têm que formar um arco-íris e fazer ali, tipo, uma videochamada, digamos assim, com esse arco-íris. Enfim, eles usam o dracma de ouro, né, que é a moeda deles e tudo mais. Mas assim, no filme, eles usam computador. Inclusive, o Luke tem computador dentro do acampamento. E no momento que eles estão lá indo pegar a pérola lá em Nashville, né? Lá no museu, eles usam o computador pra fazer uma videochamada com o Luke. Assim, né? Pra que a gente vai seguir a história do livro e as regras que o livro impôs, né? Pra quê? Então, assim, mais uma coisa aí que o filme simplesmente ignorou. E aí, logo em seguida dessa cena, né, deles ligando e tudo mais, o Percy pega ali a pérola e aí aparecem os homens ali da limpeza que, na verdade, eram uma hidra, né? E outra coisa que eu achei que não faz sentido nenhum é que o Percy vai lá e ele corta a cabeça da hidra, né, as cabeças, né, da hidra. E aí ele volta e ele e o Grover começam a comemorar e a Annabeth, tipo, ô gente, não comemora, você não podia ter feito isso, porque quando você corta a cabeça de uma hidra, duas nascem no lugar. E, tipo, eu achei muito sem noção o Grover não saber disso. Porque, tipo, o Grover é um sátiro, ele cresceu dentro deste mundo. E tudo bem que, tipo assim, não é obrigação dele conhecer tudo, mas eu acho que pelo menos uma hidra, que é, tipo, um animal super famoso aí na mitologia, eu acho que faria sentido ele saber, né, que o Percy não poderia ter feito aquilo, sabe? Então eu achei meio fora ali de personagem, né, com o personagem do Grover. Outro detalhe é sobre o hotel, né, o cassino lá de Lotus, porque assim, nos dois casos eles vão até lá e eles ficam presos lá, mas a razão é diferente, né? No livro eles chegam lá e assim, a partir do momento que eles entram no hotel, eles já ficam meio que um transe, digamos assim, eles já não querem sair de lá. Enquanto no filme, na verdade, eles têm que comer uma flor de lótus, né? É tipo um bolinho,
uma bolacha, alguma coisa assim, que eles comem e quanto mais eles comem aquilo, mais eles querem ficar, né? É tipo uma droga, assim, né? Que meio que entorpece os sentidos, né? Até tem uma fala que diz isso, assim, né? E eles meio que perdem a noção do tempo, enfim. É a mesma coisa, assim, basicamente, né? Só o modo que acontece que é o diferente. Então, assim, é uma das menores mudanças que tem. E agora vamos pro último grupo aqui pra eu comentar, que é o grupo em relação ao futuro. Tá acabando o vídeo, gente. Eu juro que está acabando. Nesse grupo aqui eu coloquei os pontos de enredos que foram modificados, mas que não mudam apenas, né, ou não mudam o enredo do primeiro livro ou primeiro filme, mas que iriam sim fazer um impacto nos próximos filmes, né, que deveriam ter tido, né? Então, eu tinha comentado que eu tinha achado estranho, né, ali da questão de todo mundo saber que o Percy é filho do Poseidon e tudo mais, porque assim, no livro, Zeus, Hades e Poseidon, eles fizeram um acordo anos antes de começar a história, né? Se eu não me engano, foi depois da Segunda Guerra Mundial, em que nenhum dos três teriam mais filhos com mortais, então eles não gerariam mais semideuses. Porque os semideuses, né, os filhos dos três ali, né, que são os três grandes, eles eram extremamente poderosos, muito mais poderosos do que semideuses comuns. Então eles resolveram fazer esse acordo ali para poupar também a humanidade, porque muitas vezes guerras foram geradas com os filhos dos três, né? Então eles fizeram esse acordo aí e eles honraram por um tempo. Só que anos depois, né, o Zeus acabou quebrando a promessa ali, né, que foi feita, e ele teve uma filha chamada Thalia. Ou Thalia. Essa é uma grande discussão entre os fãs, tá, gente? Ninguém sabe como chama essa menina, se é Thalia ou se é Thalia, enfim. Ele teve uma filha, uma semideusa, só que ela morreu, né, um pouco antes de começar a história realmente ali do Percy e tudo mais. E uns anos depois, né, o Poseidon teve o Percy. Só que até ele reclamar, né, o Percy como seu, ninguém imaginava que iria ter, né, um outro filho ali dos três grandes, né? Então tinha todo esse outro mistério, porque tinha uma promessa envolvida. E aparentemente nenhum dos três poderiam quebrar, apesar dos Zeus ter quebrado ali, não era pro Poseidon ter quebrado, né? Porque, novamente, o Percy é pra ser uma ameaça, inclusive, ele é pra ser extremamente poderoso. Então tem toda essa coisa em cima, nessa promessa dos três e tudo mais. E adivinha, também não tem no filme, não é mencionado. O que é mencionado é que Zeus proibiu qualquer deus de ter contato com os seus filhos, então eles não podem conversar com ele. E essa regra a gente descobre no final do filme que ele criou nessa lei e esse decreto depois que o Percy nasceu, né? Que o Poseidon estava muito próximo ali do Percy, estava muito próximo de ser um humano, digamos assim, e aí o Zeus deu esse decreto aí e ninguém mais poderia se aproximar dos seus filhos. Só que vale dizer, isso não acontece nos livros, não existe esse decreto. Os deuses, né, eles não são muito próximos dos seus filhos, mas é porque eles são meio babaca mesmo e eles não se aproximam dos filhos, não tem decreto nenhum, sabe? Eles até podem se aproximar e de vez em quando eles até falam com os filhos e tudo mais, mas não é algo comum, mas é só porque eles não querem mesmo, tá? Não é porque tem decreto nenhum, não. Uma outra história que não foi falada e que vai ser importante no segundo livro, né, seria no segundo filme, no caso, logo no início já é falado sobre isso, é a história da Thalia. Ou Thalia. Eu vou sempre falar duas vezes, tá, gente? Enfim, a Thalia, ou Thalia, ela fugiu de casa, né? Quando ela era muito nova, ela era a filha de Zeus e ela fugiu de casa. E ela acaba se encontrando com o Luke no meio do caminho, que também está fugindo de casa. Os dois acabam encontrando a Annabeth, que também está fugindo de casa, e eles estão meio tentando sobreviver quando o Grover encontra os três. Ele tinha sido mandado, na verdade, para encontrar só a Thalia, né? Ou a Thalia, mas ele acaba encontrando os outros dois e ele decide levar todos eles para o acampamento. Só que assim, durante todo o caminho eles estão perseguidos, né, por monstros e tudo mais, e quando eles estão quase chegando, assim, eles são meio que emboscados, e a Thalia, eu vou tentar falar só de um jeito, tá, gente? Enfim, a Thalia, ela acaba se deixando ficar pra trás pra proteger os outros três, e ela acaba morrendo. E Zeus, né, acaba se apiedando ali, né, do sacrifício dela, e transforma ali ela, né, o corpo dela num pinheiro, e esse pinheiro, ele vira tipo um campo de proteção em volta do acampamento meio sangue. Então ele cria aí esse campo de proteção. Então, quem é né, os monstros, eles não podem se aproximar, assim, quem não é semideus também não pode entrar. Então ele serve aí como essa proteção do acampamento. Então tem toda essa história que ela é contada já no primeiro livro, que a gente fica sabendo, né, do pinheiro da Thalia, do sacrifício dela, né, a importância que essa barreira mágica ali tem pro acampamento meio sangue. E isso também traz um detalhe
que é a relação do Luke com a Annabeth, né? Porque os dois se conheceram ali, a Annabeth conheceu o Luke primeiro do que todo mundo ali, né? Então ela tinha uma relação um pouco mais próxima com ele. Inclusive, assim, nesse primeiro livro ela tem, tipo, um crushzinho nele. Então ela fica extremamente decepcionada quando ela descobre que ele é o traidor, né? E é uma coisa que vai ser bastante discutida nos outros livros também, né? O quanto ela ainda até se recusa um pouco a ver o Luke como esse traidor todo, né? E enquanto no filme nem parece que, tipo, os dois se conhecem, sabe? Tipo, ela nem aí, o Luke é o traidor, beleza, eles não parecem ter relação nenhuma, sabe? E aí a gente tem, é a última coisa que eu vou comentar, tá, gente? Eu juro, tá acabando, fica aqui, tamo assim, ó, na reta final deste vídeo, que é assim, a última questão, tá? Que eu, assim, principalmente depois dessa última releitura e dessa última vez que eu reassisti o filme, eu fiquei muito irritada. É até por isso que eu não reassisto mais os filmes, porque assim, não tem uma menção no primeiro filme, tá? Ao Cronos. E o Cronos é simplesmente o vilão da série. É tipo você não mencionar o Voldemort em Harry Potter e a Pedra Filosofal. É você só esquecer que existe um vilão da série, sabe? Eu acredito, assim, firmemente, que eles não tinham esperanças de que teriam mais filmes, sabe? Ou às vezes eles até planejaram que teriam mais filmes, mas ficaram com medo de a Fox ali não dar sinal verde pra eles, alguma coisa assim. E eles quiseram fazer um filme que funcionasse como um filme solo. Então, que não deixassem pontas soltas pro futuro. Porque isso é a única coisa que explica. Porque tudo que, tipo assim, faria ponte com os próximos filmes, eles cortaram. Então, eu realmente acho que, tipo, eles ou não tinham a intenção de fazer mais filmes, ou acharam que de repente a Fox não fosse liberar. Então eles quiseram fazer um filme único ali que desse pra entender tudo só com aquela história ali. Mas assim, gente, acabaram perdendo uma chance ótima, porque talvez se eles tivessem feito essa conexão com o Cronos, sabe, a história tivesse ficado um pouco mais envolvente e o público tivesse gostado um pouco mais, sabe? Enfim, no livro é mencionado várias vezes que o Percy ele sonha com uma voz misteriosa, que depois, lá pro final, ele começa a desconfiar de quem seja. Quando eles estão no mundo inferior, existe ali um plano do Luke, né? Que quando ele chegasse no mundo inferior, ele fosse arrastado até a entrada do Tártaro, né? Onde ele encontraria com o Cronos, então, né? E assim, no final mesmo, ele e a Annabeth, eles meio que se tocam de quem estaria por trás de todos esses planos, assim, né? Porque eles sabem, naquele momento eles ainda não sabem que o Luke é o traidor, então eles sabem que o Ares meio que não seria inteligente o suficiente pra isso, e eles começam a fazer a conexão dos sonhos do Percy e tudo mais. Mas aí Zeus meio que resolve não prestar atenção nisso, só que aí quando o Luke se revela o vilão final, ele fala de Cronos, e ele fala assim que o Cronos está se preparando pra se reerguer. E no filme a gente não tem isso. No filme o Luke é o único vilão e acabou, sabe? E assim, cara, eles perderam uma ótima oportunidade de já construir uma base sólida para depois fazerem mais filmes conectando com isso, sabe? Eu acho que assim, o filme já é todo ruim, né? Não que isso fosse salvar o filme, esse detalhe, mas assim, eu acho que não ter afunda o filme ainda mais. E é isso, gente. Nem acredito que eu finalmente terminei aquela lista gigantesca de diferenças entre filme e livro de Percy Jackson. Mas assim, com certeza eu esqueci algum detalhe. Então, por favor, se você lembrar, deixa aqui nos comentários. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Eu sei que ficou enorme, gente, mas é que eu queria comentar sobre tudo. Eu sabia que ia ficar grande, mas eu queria realmente comentar sobre todos os detalhes, né? Deixa aqui nos comentários também o que você achou sobre esse vídeo. Deixa aqui o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e não esquece de ativar a notificação para não perder aí quando saem os vídeos, né? E também me segue lá no Instagram, que lá eu vivo fazendo resenhas, dando dicas de livros, fazendo unboxings, fazendo reels. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.